sejam bem-vindos ao canal da Loomer aqui no YouTube. Eu sou a Teacher Andressa, fundadora da Loomer English School, e eu tô aqui para te mostrar que aprender inglês pode e deve ser leve, possível e cheio de significado. No vídeo de hoje, a gente vai aprender a montar frases em inglês do zero, mesmo que você ainda esteja travado ou que ache que você não sabe falar inglês, mesmo que você seja iniciante. Se você sente que não consegue montar nenhuma frase em inglês, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te mostrar uma estrutura simples e prática para você começar a se comunicar, mesmo sendo iniciante. Você vai sair desse vídeo aqui hoje, te garanto, sabendo montar frases reais em inglês. Então, bora lá? Talvez você já tenha aprendido palavras soltas, verbos e até estudado o tal do verbo to be, mas quando você tenta juntar tudo e falar em inglês, você trava. Você trava porque você não sabe o que você precisa fazer, como você precisa falar. E eu te entendo, mas eu te garanto, não é porque você é ruim em inglês, é que nunca te ensinaram uma forma prática de montar frases, um jeito simples, um jeito completamente possível. E hoje eu vou fazer isso aqui com você. A primeira coisa que a gente precisa entender é que em inglês a gente vai precisar de alguns elementos para montar uma frase. Esses elementos eu dividi aqui em três. A gente vai imaginar que a frase funciona como um Lego. E aí a gente vai colocar as pecinhas certas nos lugares certos para formar aí uma frase bonita para você começar a falar, tá? Esses três elementos que eu trouxe aqui foram sujeito, verbo e complemento. É simples assim, e você já conhece essas palavras, eu te garanto. Vamos entender aqui comigo o que é o sujeito. Nada mais, nada menos do que a pessoa responsável pela ação da frase. Então, numa frase, você sempre tem alguém que faz alguma coisa. Esse alguém é o que a gente vai chamar de sujeito aqui no inglês. Quem estudou inglês já está careca de saber. Quem não estudou inglês também já conhece esse sujeito, se não todos, pelo menos alguns, que são o I, you, he, she, it, we, you e they. Se a gente for pensar em português, é aquele eu, tu, ele, nós, vós, entenderam? Só que aqui a gente tem esses elementos aqui. Eu, você, ele, ela e ele, ela para animais e objetos, nós, vocês e they. Então, esses são os sujeitos em inglês. Pensando numa frase, a gente vai ter o seguinte: alguém que faz alguma coisa. Esse alguém a gente destacou aqui como o nosso sujeito. Então, I like pizza. Quem é o sujeito? Eu. I like. She drinks water at night. Quem é o sujeito? She. Já já eu falo desse drinks aqui, tá? They live in Brazil. Quem vive no Brasil? Quem live in Brazil? Eles ou elas, né? They. E aqui já fica uma dica de pronúncia para vocês, que esse live é pronunciado assim mesmo, live, e não live igual no Instagram a gente faz, né? No YouTube. Aqui não é live, aqui é live, que é morar ou viver, certo? Seguindo, depois do sujeito, a gente precisa de um verbo. Eu, particularmente, não gosto dessa palavra verbo, então aqui a gente troca por uma palavra mais fácil, que é a nossa ação. O verbo é tudo aquilo que dá movimento para a nossa frase. No português, são aquelas palavrinhas terminadas em ar, er, ir, sabe? Comer, sorrir, pular, brincar, enfim. Todas essas palavras são as nossas ações, são os nossos verbos. Aqui em inglês a gente tem to eat, to drink, to be, to like, to study, to live. Tem vários outros verbos, se vocês digitarem aí no Google ou em qualquer inteligência artificial, vocês vão encontrar aí inúmeras listas de verbos em inglês. Dica de teacher: não precisa decorar todos os verbos em inglês. Aprenda aqueles que fazem sentido para você. Nesse momento, quando a gente está começando a criar nosso vocabulário, a gente precisa aprender aqueles que a gente consegue aplicar. Não adianta aprender todos, ou querer aprender todos, ou enfim, sair decorando listas e listas. Não precisa. Pensa sempre o seguinte: o que é mais comum no meu dia a dia? O que eu posso falar? E aí você começa a criar as frases nessa estrutura aqui que eu tô te ensinando hoje. Então, aqui eu trago ainda nas mesmas frases lá em cima, ó. Na frase I like pizza, a nossa ação tá logo depois ali de sujeito. Juntou, virou like. She drinks water at night. Juntou, virou bebe. They live in Brazil. Juntou, virou moram. Então, a nossa ação vem seguido ali, o nosso verbo, né? Vem seguido ali do sujeito. E aí, eu quero que vocês olhem um detalhezinho. Aqui eu tenho like, aqui eu tenho drinks, aqui eu tenho live. Desse lado eu tenho to eat, to drink, to be. Todos começando com to.
Esse to na nossa ação só indica que ele está no infinitivo, no impessoal, ou seja, ele não tem ninguém, ele não está conjugado, ele não está com uma pessoa. Ali está como comer, beber, ser ou estar, né? Gostar, estudar. Eu não sei quem faz essas coisas, quem come, quem bebe. Isso eu só vou saber quando eu tiver o sujeito no inglês. Por quê? É com o sujeito que eu coloco a ação e jogo o to lá fora. Eu não preciso do to, porque se eu colocar o to vai ficar assim, eu gostar de pizza. Não faz o menor sentido. Como eu tô falando eu tiro to, boto só o like e já vira eu gosto. Não preciso acrescentar mais nada, tá? Aí, se você for olhar, teacher, aqui nesse outro exemplo, você colocou um S. She drinks at night. E aí eu vou dar uma breve explicação aqui para vocês. Para algumas pessoas no inglês no presente, não basta só tirar o to, a gente precisa colocar o S. E eu sempre gosto de dizer para os meus alunos que o S do presente, ele é tipo figurante. Ele só vai aparecer com ele, com ela ou com coisas. Ou seja, com he, com she e com it. Sempre que eu estiver falando de terceira pessoa. A tradução não muda, não quer dizer que está no plural, não, tá? Não confundam S com plural, porque aqui não é isso. O que que eu estou falando? Apenas uma regra de presente para a terceira pessoa. I drink, então eu bebo. Se eu for falar que ele ou ela bebe, he ou she drinks, bota o S. Não tem tradução, eu não preciso falar ela bebes. Não, não é assim. A gente vai traduzir como ela bebe mesmo. E tá tudo bem. Só tem esse detalhezinho aqui no inglês, tá? E como eu tava falando pra vocês que a gente precisa de três elementos, o meu próximo elemento é o complemento. Eu tenho um sujeito que faz, que é a minha ação, meu verbo, e aí eu preciso de alguma coisa. Esse complemento, de uma maneira bem simplista, é todo o restante da frase que faz sentido com a ação, com o verbo. Esses nossos complementos podem dar referência de tempo, de espaço, de lugar, de frequência, de característica. A gente até pode entrar mais, né, lá no meio da gramática e falar de objeto indireto, Ana, mas aqui não. Aqui hoje não, a gente ignora isso porque a gente só precisa entender que complemento é o que faz sentido à frase. Então, nessas três frases que eu estava criando aqui com vocês desde o início, os nossos complementos são pizza, water at night e in Brazil. É aquilo que complementa a minha ação. I like o quê? Pizza. She drinks o quê? Water. Aqui eu botei dois complementos. Chique. Água à noite. Poderia falar, ela bebe água, pode. Mas aí eu dei um tempo, né? At night. They live aonde? Em Brazil. Poderia colocar até mais coisas se eu quisesse aqui. Mas, com essa estrutura, vocês já conseguem montar frases. Vocês estão vendo aqui? Teacher, o que que eu preciso para montar frase? Então, o meu sujeito, o meu verbo e o meu complemento. Vou minimizar tudo aqui para a gente ir para o outro lado. E aí vocês vão pensar, como eu falei no início da aula, na nossa teoria do Lego. Para montar uma frase em inglês, para você não ter mais dificuldade com isso, pensa sempre no sujeito. Lembrando que esse sujeito pode ser tanto aquela tabela que a gente viu, I, you, he, she, it, and so on, quanto o nome da pessoa, a minha relação com a pessoa. Por exemplo, quero falar de Pablo. Pablo drinks water, ao invés de usar he. Posso. Quero falar de my sister. My sister works at night. Trabalha à noite, ao invés de she. Minha irmã. Posso. Não precisa necessariamente se apegar nessas pessoas. Eu posso dar o nome das pessoas também, não tem problema, tá? Tá tudo certo. Depois que você pensou na pessoa, você vai pensar numa ação. O que que você quer que essa pessoa faça? E aí você vai colocar aqui, eu quero que ela sleep, eu quero que ela drink, eu quero que ela study. Vocês vão escolher para a frase fazer sentido. E um complemento para mudar tudo. Porque a frase só com sujeito e ação até funciona, mas ela fica às vezes tão assim, né? I like. I like o quê, gente? Bota coisa. Pizza. I like traveling. I like studying English on YouTube with Loomer. Pode, olha só, esse complemento foi bem grande, né? Estudar inglês no YouTube com a Loomer. Então, a frase básica pode virar algo que representa você com seu tempero. Você vai colocar o seu tempero aqui no complemento, certo? Se vocês tiverem dúvida aqui durante esta aula,
Deixa aqui nos comentários que a gente responde todas, tá? E aí, como nem só de fazer frases, né? Ah, eu gosto, eu estudo, eu vivo, eu sou. Não. Aqui a gente vai falar também de fazer perguntas. Uma coisa bem básica. Aqui eu trouxe dois exemplos para vocês. Para fazer pergunta simples em inglês, vocês vão usar o do ou does. Seguindo a mesma regra lá do S que a gente viu quando a gente falou lá do she, é o seguinte: se for para you, we, I e they, a gente vai usar do. Então, do you like coffee? Tô aqui perguntando para você. Peguei a mesma frase, ó, you like coffee. Se eu pegar aqui, vou botar aqui embaixo, a minha frase é sujeito, verbo, complemento. Só que em inglês eu preciso de uma coisinha a mais para fazer uma pergunta. Não basta só colocar o question mark aqui no final. Eu vou precisar de um elemento que me indica a pergunta. Esse elemento pode ser um verbo também, tá? Mas aqui ele vai funcionar como só um elemento. Só é isso. Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, comenta aqui embaixo. Quero entender do e does que eu gravo um vídeo só sobre isso para vocês. Mas basicamente, para fazer pergunta, a gente coloca o do na frente, se for I, you, we, they, e se for he, she ou it, a gente vai colocar o does. Simples assim. Ao invés de perguntar se você gosta de café, né? Do you like coffee? Eu posso perguntar does she like coffee? Simples assim. Só coloca um does. Então, aqui você também aprende a fazer perguntas. Perguntas curtas, né? Você gosta, você vive, você estuda, enfim. Se vocês quiserem mais, deixa aqui nos comentários. E agora é o seguinte: lembrem-se sempre de um detalhezinho. Tudo que a gente aprende e não bota em prática fica esquecido lá no cérebro. Então, como aqui a gente ensina e coloca vocês para praticarem, para vocês aprenderem também, vou deixar um mini desafio aqui para vocês fazerem. Pode deixar até aqui nos comentários. Comenta aqui embaixo uma frase em inglês sobre você, usando essa estrutura que eu acabei de ensinar, de sujeito, ação, complemento. Pode ser, eu trouxe alguns exemplos aqui, ó. I love Netflix. Ou we travel a lot. Conta pra mim, que eu vou passar nos comentários para ver quem tá praticando. E é assim que você vai fixar esse conteúdo e memorizar tudo isso de uma vez por todas e aprender de vez a montar frases em inglês. E se esse vídeo te ajudou, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque a gente aprende inglês para viver e não para decorar. E se você quiser o PDF com essa estrutura que eu dei aqui, usei aqui na aula, vou deixar um link na descrição para vocês baixarem. É só preencher ali o formuláriozinho que o link vai aparecer para vocês baixarem grátis, tá bom? See you next class. Bye bye.